Você tem dificuldade de entender a sua criança? Então fica aí que esse vídeo é para você. Oi, eu sou Candice Lima, fonoaudióloga, especialista em autismo, e hoje eu vou falar para vocês como que a gente pode analisar o comportamento de uma criança, entender o que ela deseja e transformar esse comportamento em algo mais funcional. Todo mundo sabe que uma criança, quando ela deseja algo, ela vai emitir um comportamento, seja um comportamento verbal, seja um comportamento gestual, e a gente precisa entender esse comportamento da criança para poder compreender o que ela deseja com essa manifestação. Quando a criança tem um comportamento que a gente chama de disruptivo, ou seja, um comportamento inadequado naquele momento, a gente precisa fazer uma análise daquele comportamento. Essa análise, ela é chamada de análise funcional do comportamento, ou seja, a gente precisa analisar qual é a função desse comportamento. O que a criança quer quando ela emite esse comportamento? Esse tipo de análise é feito geralmente por profissionais que estudam a análise do comportamento aplicada, sejam eles psicólogos, fonoaudiólogos ou outros terapeutas, mas que tenham essa formação específica em análise do comportamento aplicado. São esses profissionais que vão conseguir olhar esse comportamento da criança e entender o que aconteceu antes desse comportamento, o que foi o antecedente e o que aconteceu depois desse comportamento da criança. Vamos pensar então num exemplo prático. Você leva a sua criança a uma festa e é uma criança que tem sensibilidade ali ao som, aquele ambiente mais movimentado. E quando você chega nesse ambiente, a sua criança começa a desregular. E esse comportamento pode ser expresso de diversas formas. Ela pode começar a chorar, ela pode colocar as mãozinhas no ouvido, ela pode começar a apresentar estereotipias motoras. E quando ela tem esse comportamento, logo na sequência, a gente acaba tomando uma atitude. Então, para a gente pensar em todo esse contexto, Então, o que seria o antecedente? O que acontece antes desse comportamento da criança ficar incomodada naquele ambiente? É o próprio ambiente. Então, o ambiente com mais barulho, com mais pessoas, é o que antecede, vamos dizer, é o gatilho, para que a criança tenha aquele comportamento disruptivo. Logo depois dela ter esse comportamento, é lógico que as pessoas que estão ali com ela vão tomar alguma atitude. Geralmente, o que a gente faz? A gente tira a criança daquele ambiente que está bastante aversivo para ela. Isso é muito comum de acontecer. Quando a gente retira a criança daquele ambiente, o que a gente está mostrando, ensinando para ela? A gente está ensinando ela uma forma dela comunicar que aquele ambiente não está legal para ela. E qual foi a forma que a gente mostrou para ela que foi útil, que foi legal? Chorar, colocar a mão no ouvido ou fazer as estereotipias. Então, quando a gente consegue fazer essa análise funcional, a análise da função desse comportamento da criança, foi um comportamento que ela emitiu para sair daquela situação, a gente tem condições de pensar no antecedente, o que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso, nesse ambiente para tornar ele menos aversivo para aquela criança e pensar na consequência, ou seja, qual vai ser a nossa atitude frente àquele comportamento da criança. Eu posso tentar distrair ela com outra coisa, eu posso ir colocando ela nesse ambiente com mais estímulos sensoriais aos poucos. Então, primeiro eu coloco ela numa antessala, depois eu coloco ela, entro com ela no salão, escolho uma mesa onde vai ter menos barulho. Eu posso fazer algumas adaptações, alguns ajustes para que esse ambiente se torne menos aversivo. Então é muito importante a gente fazer essa análise, o que é o gatilho para aquele comportamento, qual é o comportamento em si e o que a criança, ao emitir esse comportamento, ela está querendo e qual que é a nossa resposta. A resposta que a gente vai dar para esse comportamento da criança é que vai dizer se esse comportamento vai continuar, se ele está sendo eficiente para aquilo que a criança deseja,
ou se ele vai entrar em extinção. Então, se uma criança chora quando ela quer um celular, por exemplo, e eu não dou o celular para ela e eu tento direcionar a atenção dela para alguma outra atividade, levo ela para dar uma volta no quarteirão ou tento utilizar algum trabalho manual para tirar a atenção dela daquilo que ela deseja, eu reforço, eu ensino ela que aquela forma de pedir algo que ela deseja não é a adequada. Num outro momento eu posso dar esse eletrônico para a criança? Sim, desde que ele esteja dentro de uma atividade, dentro de uma proposta para desenvolver alguma habilidade daquela criança. E aí, essa criança, se a gente não vincula esse comportamento dela de choro, de estereotipia para obter esse eletrônico, eu posso utilizar ele em outro momento, num outro contexto. Então, o importante é sempre pensar qual vai ser a nossa conduta frente a um comportamento disruptivo dessa criança. Então, lembrando, esses comportamentos podem ser as estereotipias motoras, pode ser o choro, pode ser a autolesão. E aí a gente precisa olhar para a nossa conduta frente a isso, né? Então, para saber se a gente vai ter uma atitude de reforçar esse comportamento ou não. Esse tipo de análise funcional é importante, inclusive, para a gente redirecionar esses comportamentos da criança, tornar os comportamentos comunicativos mais funcionais e que ela consiga desenvolver habilidades não só comunicativas, mas emocionais também diante de conflitos e de situações difíceis. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!